Olá, meus irmãos e irmãs, vamos ler hoje Isaías do 11 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Do tronco de Jessé será um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade o favor dos santos na terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas se cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte nos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, e porque for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, recolherá os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus. Ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra os Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que foi deixado na Síria, como houve para Israel no dia que saiu da terra do Egito. Capítulo 12. Naquele dia você dirá: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação, com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: dei graças ao Senhor. Invoquem o seu nome, tomem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anuncie que é excelso o seu nome, cante louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas, saibam disto em toda a terra. Exultem, gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Capítulo 13. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre um monte escalvado, levantem um estandarte, erguam uma voz para eles, acenem com a mão para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos de sua indignação para destruir toda a terra. Lamentam, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem com a destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústias e dores tomarão conta deles. E se contorcerão com a mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos na cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu nos darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado, aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles. As casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão jovens,
Eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, ali habitarão as avestruzes, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel terá esses povos por servos e servos na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que tinham aprisionado e dominarão seus opressores. Povo de Israel, no dia que Deus vier dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia, como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor. Com golpes incessantes, ou com a ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada, todos dão gritos de alegria. Até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos contar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar por sua causa. Ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você, dizendo: então também você enfraqueceu como nós, você se tornou como um de nós. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você se debilitava nas nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo, e que virem você, olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer, que abalava os reinos, que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Quem não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora na sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, transpassados à espada, e que descem à cova das pedras, como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com ele na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem. Tome posse da terra e encha o mundo de cidades. Eu me levantarei contra ele, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros deles. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem o fará voltar atrás? No ano em que o rei Acais morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegre todos vocês da Filístia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança, porém farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portão, grite, ó cidade, e todos vocês da Filístia tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Capítulo 15. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite Ar de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Certamente numa noite Kir de Moabe foi arrasada, e ela será destruída. E ela está destruída. Sobe-se ao templo e a de Bom,
aos lugares altos para chorar por Nebo e por Nebdeba. Moabe lamenta, todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas anda vestidos de panos de saco, nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas, tanto Hesbom como Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz, por isso os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme por dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe, e os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat Celícia. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim. Levantam gritos de desespero, porque as águas de Nihim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, e não há mais nada que esteja verde. Por isso eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe, e o seu clamor chega até Eglaim. O clamor chega até Beer-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. Capítulo 16. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do rio Armon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que um pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva de esconderijo contra o destruidor, quando o homem violento tiver fim. A destruição for desfeita, e o opressor deixar a terra, então o trono será estabelecido em igualdade, e sobre ele se assentará com fidelidade. No tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. Mas todo esse seu orgulho é vão, por isso Moabe pranteará por Moabe. Todos prantearão profundamente abatidos. Hão de suspirar pelos bolos de passas, de que Aresete, porque os campos de Hesbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendia até Jazé e se perdiam pelo deserto. Ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazé, pela vinha de Sibma. Eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre uma sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria, o regozijo dos pomares. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores, por isso o meu íntimo via por Moabe, como se fosse harpa, e meu coração estremece, porque eres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, e com toda a sua grande multidão, o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Capítulo 17. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que ali se deitarão sem haver que os espante. Fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco. E o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó será diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço acolhe as espigas. Será como quem colhe as espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 dos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador, e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para o que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Aserá, nem para os altares do incenso. Naquele dia as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados, no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação, e não se lembrou da rocha da sua fortaleza? Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação, e nas dores incuráveis.
Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que ruge como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha nos montes diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes de que amanheça o dia, já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Palavra de hoje, pastor Adair Nelo.